porque a gente vai falar de muita coisa boa agora. Olha só, quantas cidades queriam ter a oportunidade de ter uma escola do Senai? Eu vou dizer aqui, o nosso convidado aqui, eu já vou terminar com o mistério que já vou apresentar ele, é o Rogério Bairros, ele é diretor aqui da planta da Escola do Senai aqui em Ibirubá, mas não só, depois ele vai contar um pouquinho a trajetória dele, mas eu queria compartilhar com o Rogério o seguinte, Rogério, eu sou daquele cara que fazia telecurso de madrugada, né? Que antigamente era essa oportunidade que tinha, né? Então, como o Senai não conseguia ter uma escola lá, muitas escolas, né, em todos os municípios, como hoje a gente tem essa linda e maravilhosa aqui em Birubá, era através da televisão que chegava nas pessoas. E aí a gente cresceu vendo, né, quando acordava cedo, os telecursos lá na TV aberta, né, para diversos tipos de curso de qualificação, né. E agora a gente vive um outro momento. E aí eu queria te apresentar aqui e te acolhendo aqui pela primeira vez, acho que na Rádio Cidade, dizendo do quão a gente tem orgulho dessa contribuição que o Senai traz aqui para Ibirubá e para a nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Aproveitar e agradecer pelo convite, né? E eu, de fato, já me sinto um pouco ibirubense, né? Nasci e me criei em Panambi. E nós temos, então, 5 locais, né, de atendimento, que é Panambi, Ibirubá, Não Me Toque, Sarandi e Trindade. Então, essa é a nossa gestora, né, que a gente chama, né? São 5 locais aí. Cada local, cada cidade com as suas peculiaridades, diversidades, né? Mas o Senai é muito, muito amplo, né? O Senai atua hoje em 27 áreas distintas, né? Então a gente consegue trazer a resposta para a nossa indústria, né? Que nós somos mantidos pela indústria há 83 anos, né? O Senai foi criado lá em 42 pela indústria e para a indústria, como eu sempre digo, né? E já emendando, onde existe uma indústria forte, existe um Senai forte. Esse é o nosso lema. Muito bem, muito legal isso. Mas todo mundo, né, chega como porta-voz, lugar de fala, né, de alguém que tem uma responsabilidade sobre qualquer iniciativa, tem uma história e uma trajetória, né? Então, antes da gente entrar para dentro aí do Senai e tudo mais, vamos conhecer um pouquinho do Rogério, né? Da onde que ele veio. Legal. Eu brinco aqui bastante de o que se alimenta, né? Então, Boa. conta um pouquinho a tua trajetória pessoal. Boa, legal. Como panambiense, né, o metal mecânico muito forte, né, Panambi. Então eu também estava inserido no metal mecânico lá em 2005, né? Uhum. E aí alguns vão lembrar daquela forte crise, né, do agro em 2005, com seca também, né? E aí então me fez, surgiu essa oportunidade do Senai. Em 2006 entrei no Senai, né? Entrei pela área comercial, né, onde eu fui agente de relacionamento por 10 anos. Depois eu coordenei uma equipe de relacionamento, essa mesma equipe, né, por mais 5 anos. Então são 15 anos de relacionamento com a indústria, né, na área comercial. E agora estou então há 4 anos na gestão, né, dessas 5 unidades aqui da nossa região. Que legal, uma baita trajetória. E aí, como é que chega nesse lugar dentro do Senai, né? Tu teve que passar por um processo também interno ali, até para conhecer tudo e como funcionava, né? Sim, sim, nós somos um sistema, né, o Uhum. sistema Fiergs, né, que é a Federação das Indústrias, né, do Rio Grande do Sul, onde estão dentro então dessa federação as casas que a gente chama, né. Então temos lá o SESI, temos o Senai e temos o IEL, né, que é o Instituto Evaldo Lodge. E aí nós somos hoje em torno de 5.000 colaboradores no sistema. Então um sistema muito, muito amplo, né? Com muita oportunidade, né? Cobrimos todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E é importante dizer assim, que embora nós tenhamos apenas 5 unidades, 5 pontos, né? Nós temos mais de 70 cidades na jurisdição, né? Uhum. Então a gente é responsável por cada indústria que está em cada uma dessas cidades a gente é responsável. Havendo a demanda lá, é com nós que fizemos o atendimento, né? Então temos hoje 55 colaboradores nesta gestora, né? Dividido entre os cargos aí na gestão, coordenação, os analistas, instrutores, né? Para dar conta do recado aí nessa região toda aí. Bem legal. Bom, lá no dia da inauguração da nossa escola, e nós já vamos entrando nesse assunto, eu conversei muito com a indústria aqui, né? Então, conversei com a Vinstudo, Sim. conversei com a Indutar, conversei com a GCO, né? Essas que são mais, digamos assim, a linha de frente, né? As grandes indústrias.
Mas tinha muita gente também de outras empresas, outras indústrias lá presente também. Mas aí o que deu para mim entender, assim, que o Senai ele vem para cá quando a locomotiva do metal mecânico começa a acelerar aqui em Ibirubá, o Senai já se liga nisso e já chega aqui, chegando, digamos assim. Isso tem aí 12 anos de história, né? Perfeitamente. E eu até diria mais, viu? Eu vou contar um pouquinho mais para trás aí dessa história. Vamos lá, aí, né? então. Então, quando eu entrei em 2006, né, eu lembro, eu na área comercial, o meu gestor da época, né, que era o gestor da nossa gestora aí, eu auxiliava ele nessa busca, né? Eu lembro que em 2006 já existia uma busca por um local aqui em Ibirubá, né, para a instalação da escola do Senai. Isso já era uma coisa aí de 2002, 2003, que o empresariado local já buscava, né? E não era muito fácil, né? Não se tinha assim um prédio adequado, né? Algo assim, né? Então essa busca continuou, né? E tu vê com a pujança, né? Ela tá intrínseca, né? Ela tá no sangue do Ibirubense, né? Da indústria aqui, né? E eles não desistiram, né? E aí, então, em 2012 a gente conseguiu, né? Conseguiu um local mais adequado, né? Uma área um pouco maior, assim, para ter um mínimo de condição para a gente colocar uma escola, né? Porque nós temos lá adolescentes, né? Então não pode ser também qualquer local, né? Nós temos o nosso, digamos assim, um padrão mínimo, né? Para instalar uma escola. Então, 2012 foi conseguido esse local, né? E nós ficamos então até esse momento aqui da inauguração agora, que tu mesmo fez a cobertura lá e pôde conferir, né? Desse novo espaço aí para ampliar, então melhorar essa condição de atendimento, né, ao aluno e automaticamente à nossa indústria, né, população. Certo, eu estou aqui compartilhando o link já aqui para a gente trazer mais pessoas aqui para nossa live, né? E você que já está acompanhando aí, mais de 30 pessoas acompanhando agora, já compartilha aí, né? Já bota lá no grupo da família para todo mundo, porque hoje a gente vai entender tudo como funciona, né? E a gente estava conversando em off aqui com o Rogério, ele contando para a gente, né? Todos os cursos aí que estão previstos para iniciar, outros que já estão acontecendo e tal. E aí eu queria compartilhar um pouquinho a minha experiência, o quão positiva foi, né? Porque às vezes a gente precisa reconhecer que determinadas pautas tu acaba não ficando tão próximas dela, né? Porque elas estão acontecendo ali, então elas não são necessariamente notícia momentânea ali, né? A não ser a inauguração, que aí sim, né, virou a pauta da vez, né? E aí quando tu chega para fazer uma cobertura, eu como jornalista observo todas as nuances, né? E aí conversando com os alunos lá e com as pessoas lá, eu fui descobrir, por exemplo, né, que o aluno do Senai, ele chega no Senai muito por conta, né, de uma sensibilização que precisa acontecer, né? E a parceria com a educação é fundamental para isso, né? E aí agora a gente está falando, Rogério, de 100 vagas, né? Então olha só, 100 vagas. E aí eu quero contar a experiência de um aluno lá que eu conversei que me disse, ele disse, olha, eu estou aqui pela empresa X, né, por uma via de uma empresa X que a indústria ajuda aqui, né, a fazer essa mobilização. E aí eu recebo, a minha carteira lá está assinada lá na indústria já agora como aprendiz, né? E eu recebo o meu salário lá e tal, aí eu cumpro um tempo aqui, eu estudo aqui na escola, algumas atividades são práticas lá na indústria e ainda eu estudo aqui na minha escola normal e tal. Então é um ciclo ali, né, de qualificação que é extraordinário, né? Perfeitamente, né? E é um ponto que eu queria chegar, né, nesses 100 alunos, nessas 100 vagas, né, Cristiano? Vamos começar um pouco mais alto. Existe uma lei, né? A lei da aprendizagem, né? Isso é por ordem de lei mesmo, né? Então a indústria ela cumpre essa lei, né, através da indicação de cotas, né? Isso é baseado num percentual de funcionário, né? Cada indústria tem os seus funcionários X lá, então existe um percentual de cotas a ser cumpridos, né, a ser indicados para o Senai, né? E é por isso que a indústria contribui para o Senai, né, através do compulsório, né? Então aqueles cursos de aprendizagem que a gente desenvolve lá, eles já estão todos pagos pela indústria, né? Às vezes a pessoa não leva em conta isso, mas um curso de 1 ano, 800 horas, em média ele tem um custo de R$ 12.000. Perceba que nós estamos falando em torno aí de R$ 1.000 por mês no curso, né? É bom de deixar claro isso, né? Porque é um valor agregado que está ali, né? Fora isso, ainda o nosso aluno ele recebe, né, em torno de, isso a lei da aprendizagem prevê isso, né? Ele recebe em torno de meio salário mínimo como ajuda de custo, né, durante o curso. Olha só que fantástico, né?
Uma que tu não paga nada pelo curso, um curso de qualificação Senai, ele sai com um certificado de aprendizagem do Senai, mais a ajuda de custo. E aí tem os benefícios da indústria que ela tem para os demais trabalhadores, o aprendiz recebe também, né? Então olha só que fantástico, né? Que contribuição ele consegue dar muitas vezes assim na família, né? Em casa, né? Ajudar o pai, a mãe, enfim, né? Contribuir ali no lar, né? E ainda o que é mais importante que é a qualificação dele, né? Que é isso que vai dar base para ele depois atuar na indústria, né? Isso. E eu conversei com outros alunos que eles despertaram a partir do Senai, e aí depois eles já finalizaram o ensino médio deles e já foram para o curso focado naquilo que o Senai deu aquele primeiro start para eles, né? Sim. Então vai sair engenheiro daí, vai sair agrônomo, vai sair vários tipos de profissão de grau superior aí a partir dessa iniciativa aí do Senai. Sim, a aprendizagem ela é uma bela porta de entrada, né, para as indústrias hoje, né? Porque hoje, eu digo assim, só muda o endereço, né? Toda a indústria do Rio Grande do Sul, ela está com vagas abertas, né? Isso é geral, né? Estado inteiro, né? Então, a aprendizagem, ela supre uma boa parte dessa carência, né, da indústria por novas vagas, novas pessoas, né? E aquele jovem que está lá agora rodando a tela do celular ali, de repente dá de cara com uma live aqui ou lá no YouTube assistindo os vídeos lá e aparece a nossa transmissão aqui. Como é que ele acessa, né? Perfeito. Como é que vai acontecer essa chegada do Senai até lá na ponta, né? Olha só, muito, muito fácil, né? Então, nesse momento agora, nós já enviamos para as indústrias, né, as vagas. Por que nós estamos falando de 100 vagas, né? Porque são 4 cursos, né? São 4 turmas que vão formar, né? Que se formam agora, né? No próximo mês. Então, a partir de julho, obviamente, a gente repõe essas vagas, né? E 4 turmas novas iniciam, né? Então, esse jovem está nos ouvindo aí, o pai, mãe, enfim, da familiar aí que queira indicá-lo, né? Basta indicar a uma das indústrias aqui de Birubá ou até a região, né? Nós temos cidades parceiras aqui como Ceuba, como 15 de Novembro, que trazem seus aprendizes para cá, né? Basta ir até a indústria, o RH, e dizer, olha, eu tenho interesse em ser um aprendiz do Senai. Olha só. Simples assim. Simples assim. E aí já faz o cadastro lá na indústria e já vem ali organizadinho por parte lá, né? Perfeito. E aí a gente é um canal aqui, né? A imprensa é um veículo para divulgar isso, né? E além disso, vai também chegar lá na ponta através da escola, da educação. Perfeitamente. Basta, então, procurar uma indústria, né? Acho que é importante dizer que a lei da aprendizagem, qual é o público, né, que ela contempla, né? É o jovem de 14 a 24 anos. 14. Né? A 24 anos. Logicamente que a maioria dos nossos alunos hoje, eles estão naquela faixa ali dos 14 aos 18, né? Porque... E que bom, né? Porque quanto mais cedo, melhor. Exatamente, né? Porque aí o aluno ele tá ali, já está no ensino médio, importante, né? Estar no ensino médio, então é aquele ponto de virada, né? Ele sai do fundamental e vai para o médio, então ele já consegue conciliar as duas coisas, né? Faz num turno o ensino médio, no outro turno ele vai para o Senai, né? Começa a fazer a aprendizagem dele, né? Que legal. Então, vamos falar um pouquinho de cada um dos cursos. Os guri me explicaram lá, mas deu um nó na minha cabeça. Lá. Eu vi que tinha um de eletromecânica. Eletricidade industrial. Isso. Né? Eletricidade industrial. Toda a parte da industrial, né? A parte de acionamento, né? A parte de comando, né? Tudo que compõe uma rede, né, industrial aí, ele sai já deste curso podendo atuar nesta área aí, né? Temos também o curso de manutenção industrial, né? Manutenção de máquinas, né? Como a palavra mesmo diz, né? Então ele consegue sair fazendo a manutenção daquelas máquinas ali, né? Temos também o curso de logística, que é muito, muito procurado, né? Porque hoje a logística ela está em tudo, né? A logística ela é uma fábrica, você entra nas nossas fábricas aqui, você enxerga a logística, ela está espalhada em toda a fábrica, né? Você consegue atuar em qualquer ambiente. Equipamento depois de montado daqui, toda a movimentação de matéria-prima, depois as peças produzidas, né? A logística é fantástica, né? E aí eu trago uma novidade que nós vamos estrear agora, né? No segundo semestre, que é o curso de montador de máquinas. Você percebe a nossa indústria aqui. Eu falava com um empresário outro dia, ele dizia, bom, nosso equipamento ele tem mais de 5.000 itens. Num equipamento, 5.000 itens. Então perceba como a montagem de todo aquele conjunto ela é importante, né? Então a gente já havia pensado o ano passado, mas aí em função da mudança de escola, vir para o espaço novo e tal, a gente deu uma seguradinha, mas agora nesse segundo semestre, então, 25 vagas destas 100 vão ser deste curso de montador de máquinas agrícolas, né? E a empresa, as indústrias que são muito, muito parceiras, né? Para nós são verdadeiros laboratórios, né? São muito parceiras, vão nos fornecer também, nos auxiliar nisso, fornecendo os conjuntos de montagem, enfim, né? Então é mão na massa mesmo do que vai acontecer na indústria depois lá.
Essa questão, quando tu traz, assim, que nós estava conversando em off aqui, às vezes das dificuldades que vocês, enquanto Senai, encontram na hora de, vamos falar no português, assim, na hora de vender o peixe ou na hora de sensibilizar o interesse por parte dessa moçada, porque hoje em dia vocês estão disputando com muita coisa, né? Estão Sim. disputando com a tela, né? Com a Netflix, né? Com o joguinho lá, com não sei o quê. O cara, eu já estudo um turno, ainda, né? Vou ter que agora me preparar. Deixa isso para depois, quando eu sair de casa, quando eu precisar sobreviver e tal, né? Sim. Então tem um pouco esse sentimento. Mas eu queria que tu trouxesse, assim, pela tua experiência de atender vários municípios, se isso é uma coisa geral ou é uma coisa aqui específica de Birubá e tal. Sim, na verdade é a geração que aí conosco está, né? Ela é uma geração diferente, né? E talvez essa geração ela enxerga a indústria ou ela pensa que a indústria ela é de uma maneira diferente, o que de fato por vezes não é, né? Eu vou citar um exemplo de um programa que nós temos em Panambi, né? Nós fizemos Trilhas da Aprendizagem, né? Esse é um programa onde a gente atende os alunos dos nonos anos, né? A gente já tem essa conversa bem avançada aqui com a secretária de Educação, né? A Viviane, e onde a prefeitura então ela paga ao Senai para desenvolver esse programa para aqueles alunos de nono ano. A gente traz eles para o Senai no turno inverso e começa a mostrar um pouquinho para eles de que indústria não é aquela coisa, não é mais aquela coisa suja, pesada, com periculosidade, né? Por vezes assim o jovem ele enxerga o pai, um tio, um familiar com um calçado de segurança, ele confunde aquilo, né? Parece que veio de um presídio, né? Parece que estava preso. Não é isso, não é isso. Nós estamos falando de segurança, né? Então, no que ele chega no Senai assim, ele começa a ter contato ali com o robô, né? Com os conjuntos de Lego que nós temos lá, né? Arduino, com as impressoras 3D, né? Que hoje tem uma transformação muito grande nessa área do plástico aí, né? Começa a operar uma máquina laser, um corte ali a laser. Então ele percebe que, opa, esse negócio aqui não é tão ruim assim. E aí ele começa a interagir, aí é por ele, né? Ele vê que aquilo é um ambiente legal e logo ele está nos perguntando como é que eu faço para ser aprendiz do Senai. Então a gente encaminha ele para as indústrias. No próximo ano, então, ele vai estar no ensino médio e aí ele é candidato já a ser aprendiz, né? Então tem muito disso hoje, né? A nossa maior dificuldade é trazer o jovem, né? Trazer. E aí eu faço um apelo também para o pessoal das escolas, né? Os diretores, enfim, né? Aqui de Birubá, que pudesse nos auxiliar, né? Nos auxiliar nisso, né? A gente tem participado de algumas ações aí. Agora amanhã mesmo tem ação aí da preparação da Feira do Livro, né? Nós vamos estar juntos aí. Fizemos uma ação na praça aí há poucos dias, né? Fazendo esse chamamento para o jovem, né? Então, um desafio que eu faço, né? Também as famílias, né? Que estão nos ouvindo aí, que venham até o Senai, né? A gente costuma brincar que não paga nada para entrar no Senai, né? Nos façam uma visita, é muito prazeroso. Os professores que estão lá, os próprios alunos que estão lá vão ter o maior prazer, né? E daí aqui eu já emendo um convite especial, Cristiano. Agora, no dia 5 e 6, nós teremos o Mundo Senai. Opa. Mundo Senai. O que é o Mundo Senai? É justamente abrir as portas da casa, abrir as portas para que a comunidade venha até o Senai verificar o que acontece ali no Senai, né? Do que nós estamos falando, né? 2 dias especiais aí, né? Na quinta e na sexta-feira, onde a gente recebe a população, então, para tirar aquelas dúvidas, para olhar, eu quero ver como é que são esses laboratórios, o que acontece ali, quero ver como é que é uma sala de aula, né? Como é que é a metodologia. É para isso que foi criado o Mundo Senai. Então a gente vai estar divulgando isso na imprensa mais na sequência aí, e principalmente nas escolas, que é lá onde está o nosso público, né? Certo. Bem legal, bem legal. Isso eu acho que é muito incrível. E eu tô vendo aqui nos comentários, depois eu vou dar uma passada aqui nos comentários, mas eu queria ir por uma situação bem interessante, assim, né? Quando eu estava lá na cobertura, eu conversei com o Júlio, que é o diretor da planta da GCO aqui em Birubá, e o Júlio me dizia, cara, eu comecei no Senai. Lá na década de 90, lá eu fui aluno, eu fui aprendiz do Senai, né? E aí a gente olha hoje quem é o Júlio, né? O diretor da planta mais importante, digamos assim, de uma multinacional que está presente no mundo inteiro, né? E aí, vendo isso, eu disse, peraí, mas tá bem o Júlio, mas e outros, né? Onde é que está essa moçada? Porque tantos anos, né, de serviço que o Senai presta, tantas pessoas que passaram por dentro do Senai, que estão por aí, e tu tanto tempo também trabalhando dentro, tu já deve ter batido assim algumas outras histórias, né, que é legal a gente contar, né? Muito, muito, muito. E a gente faz questão sempre de levar essas histórias, assim como tu contou a do Júlio agora, e ele fala com muito orgulho disso, né? Eu sou senaiano, né? Fui lá em 96, enfim.
E a gente, quando entra na indústria, é muito prazeroso, sabe, Cristiano, tu passar assim nas linhas, né? Tem uma indústria que eu visito, assim, tem uma linha lá de uma ferramentaria que, olha, mais de 80% das pessoas que estão lá dentro são ex-Senai, né? E eles contam, e aí cada um, não, eu sou da turma 96, eu sou da turma 2004, lembra do professor tal, lembra... Cara, eles contam aquilo assim com uma naturalidade, né? E a gente percebe, bom, eu estou no caminho, nós estamos no caminho certo, né? É isso que transforma a vida, né? É disso que nós estamos falando, né? Através da qualificação profissional, né? Então eu acho assim é quase que uma injustiça, né? O jovem deixar de participar disso aí, talvez por não ter a informação, né? Por não saber que nós temos toda essa estrutura agora aqui em Birubá, né? Disponível para eles, né? Então, de novo, esse reclamamento que a gente faz assim, para chamar o jovem, né? Para ir até o Senai, né? E tá tudo certo. Daqui a pouco ele pode fazer um curso conosco lá e se descobrir, diz, não, eu realmente não quero ir para a indústria, eu quero ir para comércio, para serviço. E tá tudo certo, né? São setores que precisam também, mas que ele tenha a oportunidade. Eu acho que o mundo, hoje nós precisamos de oportunidades, né? De levar. Então é isso que a gente busca levar para eles, né? Muito bem, então nós tivemos a inauguração dessa nova planta. Conta pra gente no detalhe, assim, o que ela traz de diferente da outra escola que tinha. Sim, sim. Primeiro a gente dobrou de área, né? Nós estávamos em torno de 400 metros, agora nós estamos com 740 metros quadrados, né? Então, nós temos lá 4 salas de aula, né? Muito, muito confortáveis, né? Com todo o padrão Senai, né? Não que na escola anterior não tivesse, mas eram ambientes mais limitados, mais apertados, né? O prédio era pequeno, a gente atuou lá enquanto foi possível, né? Aí, graças a Deus, cresceu, a indústria cresceu, o número de aprendizes cresce também, porque isso é proporcional. Lembra que eu falei da lei da aprendizagem, né? Do compulsório, das cotas. Então, a gente precisou. E aí foi fantástico, né? E eu trago um dado assim, isso foi dito pelo nosso presidente da federação, né? Cláudio Bir, na inauguração, que Birubá virou... Esse case de Birubá, num modelo onde existe um investidor, né? O investidor coloca a infraestrutura, coloca o prédio, né? E o município aporta, então, os valores para o custeio do aluguel desse ambiente, né? E o Senai, de fato, investe, então, em capital humano e máquinas, né? E eu, de fato, nós tivemos, a semana passada, eu ainda fiz a aprovação, né? Depois da aprovação do presidente ali, né? De toda a alta direção, tivemos a aprovação já de 2 máquinas, né? CNC, vou fazer um pouquinho de mistério aqui, vou esperar as máquinas chegarem aí para o pessoal sentir, né? Mas isso está sendo adquirido já nos próximos dias aí. Então a gente tem hoje um laboratório assim de ponta, né? Naquela nova estrutura ali. A gente agregou também a solda, né? Que nós não tínhamos na outra unidade também pela questão de espaço, né? Então hoje temos o laboratório de solda, né? Também fiz a aprovação agora de um sistema de exaustão, né, que é muito importante, lembra? Saúde e proteção, né, do aluno ali. Então deve estar chegando nos próximos dias. Então, laboratório ali com 6 boxes de solda, máquinas 0 bala e com exaustão, né, na solda, né. Temos a oficina de elétrica, né, a elétrica industrial, temos o metal mecânico, temos uma máquina de corte a laser que já chegou, temos impressora 3D que já chegou, né? Então, assim, o investimento não para, né? Porque Birubá, assim, hoje é a menina dos olhos, né? Rio Grande do Sul. E aí o presidente nos fala que esse modelo está sendo levado para nível nacional. Veja só, Cristiano, vai a Brasília esse modelo, né? Onde não se constrói mais, não se investe dinheiro na construção. O presidente fala, mas não vamos colocar mais dinheiro em tijolo, vamos investir em capital humano e equipamento, né? Então, isso é fantástico. Olha só, então só para a gente entender essa linha que o Rogério traz aqui, então, por exemplo, teve uma pessoa, né, que adquiriu a área lá, que montou o prédio, né, onde está a escola hoje lá, uma pessoa privada, e ela aluga para o município, tudo dentro da lei, tudo regulamentado ali e tal. Exato. O município, então, paga o aluguel desse espaço e o Senai não precisa se preocupar aí com manutenção, essa parte toda aí que fica por conta do proprietário do prédio e tal, né? E o Senai faz o investimento naquilo que é know-how dele, né? Do que ele sabe exatamente como fazer. Então, tomara que esse modelo, mais uma vez, Ibirubá inovando, né? E tomara que esse modelo ele siga aí oportunizando, né, para outras pessoas. Vamos lá. Vamos lá. A Raquel Paloche Urdal, ela disse que grande abraço para o meu grande amigo de anos e de Panambi. Né? Muito tempo tua amiga aí, desde lá de Panambi. Legal, Raquel. Parceirona nossa aí da prefeitura. O Vanderlei Santos Souza, ele diz aqui, parabéns, meu amigo Rogério, nunca esqueci da primeira vista do terreno onde o Senai... onde seria o Senai quando eu era o secretário, o Vande, né? Vande, aqui, parceirão, né? Também nesse projeto. Isso também é importante, né? A gente sabe que a parceria com a prefeitura, ela também ela é muito construída, né? Por conta
de que o gestor público precisa entender que a indústria precisa disso, né? E que a riqueza só será compartilhada, né, no município se a gestão pública também cumprir o seu papel. E aí eu acho que isso, independente de quem está no governo, o Senai sempre teve essa porta aberta aí para dialogar isso, né? Perfeitamente, né? Eu lembro que a gente estava em busca, então, né, mais uma vez em busca, né, de uma área maior, né? A gente estava, como eu falei antes, apertado lá no prédio, buscando a indústria cresceu, né? Precisávamos de espaço, ampliação, né? Aí até olhávamos, o prefeito da época nos ofereceu ali um ginásio, né? Olhávamos lá e percebemos que seria muito, muito caro, né? A estrutura para ser transformada ali. E aí surgiu então essa possibilidade lá naquele endereço onde nós estamos hoje. Lá era uma lavoura, né? Sim. O proprietário ali tinha a gente brinca, né? Tinha trigo plantado lá, né? E ele nos dizia assim que ele não queria ainda neste momento fazer ali o investimento e tal. E aí eu até brinquei com ele lá e disse, mas seu Ademar, e ele foi homenageado agora na inauguração e tal. Seu Ademar, ele paga o trigo? Eu disse para ele, né? Descontraído ali, né? E tal. E a gente lembrou disso e brincou lá no dia da inauguração. São pessoas assim que marcam, né? E ele logo, uns dias depois, ele nos procurou e disse, não, eu repensei e vou, em prol da educação, eu vou ceder. Então vamos colocar naquele espaço lá. Então, são ações assim que podem transformar, né? Sim. Transforma uma situação que depois vem a transformar a vida de várias pessoas, né? E transforma, Rogério, não só a experiência aí do proprietário da área, inclusive o ex-prefeito Abel está comentando aqui também, né? Agradecer a família Rodrigues, né? Que acreditou no projeto, né? E deixar os parabéns a todos, né? Por essa conquista para Ibirubá, aí, né? Diz o Abel aqui. Sim. Também ele diz que começamos a desenhar esse novo espaço em 2022, né? Então, quando começou a se sonhar isso, né? E aí a gente está em 25 agora, né? Então foi uma labuta grande, sim, né? De várias idas. A Fiergs, né? O prefeito, os empresários, todo mas isso que eu falei antes, né? Ibirubá nunca deixou de acreditar, nunca deixou de perseguir, ir atrás, e hoje está aí essa maravilha que nós temos aí. A Débora Bairros também, parabéns, Rogério, pelo empenho e cuidado envolvidos nesse lindo projeto. E agora, vamos olhar para frente aqui, né? A gente sabe que essa escola ela é demandada pela indústria, né? Sim. E os cursos eles vão estar sempre conectados à necessidade, né? Só que a gente está falando de aprendiz, né, Rogério? Eu queria até entender um pouquinho esse cenário. O que a gente está trabalhando hoje, a gente está pensando na mão de obra qualificada do amanhã, mas quando eu digo do amanhã, daqui 4 anos, 5 anos, 6 anos... Perfeitamente. Então, o que é o foco da nossa aprendizagem, né? Porque, de novo, são jovens, né, que estão ali iniciando no ensino médio, né? Eles estão despertando para uma possível carreira, né? E eu também, nós todos já tivemos os 14 anos, 15 anos, aquela coisa tal, o que eu vou fazer, o que eu vou ser na vida, o que eu vou estudar. Então, a aprendizagem, ela é uma baita porta, né? Claro que ela é voltada para a indústria, porque é a indústria que nos mantém, né? Então, mas isso é apenas o passo inicial, né? Eu digo assim que a aprendizagem, ela abre uma porta, talvez, logo na sequência já para um curso técnico, né? Que o curso técnico hoje, assim, ó, ele nunca foi tão valorizado como atualmente, né? Em relação, por exemplo, até uma formação superior, né? As indústrias precisam muito da mão de obra técnica, né? E olha só que legal, o Senai entendendo isso, o Senai largou isso já fortificando há 2 anos essa ideia. Nós criamos, assim, além da aprendizagem básica, que é essa que nós temos aqui, nós temos também a aprendizagem técnica, né? Então tem essa possibilidade, aí já são 2 anos, né? Já é o dobro de tempo aí, mas é uma possibilidade, já, então, na sequência dele fazer já uma aprendizagem técnica, né? Isso prepara ele, então... Bom, depois o céu é o limite, né? Todas as formações, pós-graduações que ele fizer aí, né? Mas o importante é esse primeiro contato dele, digamos assim, com as qualificações voltadas para a indústria, né? Então, por isso da importância da aprendizagem já ali nos 14, 15, 16 anos, né? Quando ele está iniciando essa vida dele, né? Voltado para a qualificação da indústria, né? Tá certo. E olha só, outra coisa que eu percebi lá, visitando internamente a escola, é a tecnologia, né? Então, os equipamentos lá, tudo de ponta, né? Não tem nada ali, tipo, que não tem a ver com os desafios colocados. A gente vê ali impressora 3D, a gente vê ali, tu mesmo falou da questão do laser, né? A gente vê também ali os novos protótipos, né? E as novas ligações ali. Esse é um desafio muito grande que a gente tem, né? Porque a gente, eu sempre falo para a equipe, nós precisamos estar, no mínimo, ao lado da indústria, no mesmo nível, né, da indústria. Se estiver à frente, melhor ainda, né? Nós temos indústrias de ponta, realmente de ponta, né? Então isso para nós é bem desafiador, né? E aí talvez a fala do presidente faça todo o sentido, né, de não investir dinheiro em tijolo, né, em prédio, e investir no equipamento, né? Essa máquina, por exemplo, uma das máquinas que está chegando aqui, nós estamos falando em torno de R$1 milhão. Uma máquina para atender uma
um setor, um dos 4 cursos, né? Então isso é bem desafiador, né? Mas nós precisamos estar junto com a indústria, né? Porque ele tem que sair dali da escola, né? Depois de formado, chegar na indústria e dar o recado para aquele empresário que espera isso dele, né? Afinal, por isso que ele foi contratado como aprendiz, né? Para ter a iniciação e depois chegar lá e conseguir dar o segmento, né? No desenvolvimento, né? Que daí aí é um outro, né? A gente continua como Senai fazendo isso, que daí são os treinamentos em company, né? A gente treina muito a mão de obra da indústria, né? Em toda a nossa região. Rogério, tu chegou a pegar essa transição que a indústria teve, né? Então, se a gente teve lá no início do século a Revolução Industrial, né? A gente teve no início deste século a Revolução Digital, né? Sim, sim. Então, quando a gente falava em curso do Senai na década de 90, era outra coisa totalmente diferente do que é hoje, né? É isso aí. E aí agora vamos olhar para frente, né? Então essas transformações, e aí eu acho que por isso que tu coloca muito bem essa questão do desafio que é, né, o Senai manter o upgrade, né? Tipo assim, andar do lado da indústria já tem que correr, né? Imagina pensar à frente, né? Então a gente está falando hoje de inteligência artificial, a gente está falando de várias outras coisas e tal. E começa a surgir na cabeça dessa geração nova a ideia de que o futuro não vai ter mão de obra, né? Porque vai ser tudo entregue para a tecnologia, né? E não é bem assim, né, Rogério? Isso já está sendo desmistificado hoje, né? Eu acho que o próprio jovem, o próprio aluno já entendeu isso, né? Talvez há 5, 6 anos atrás existia essa preocupação, né, da mão de obra. Mas foi comprovado que não, né? Porque a mão de obra ela continua escassa, né? O que mudou foi o tipo de equipamento. Né? Sim. O tipo de equipamento, né? E o tipo de conhecimento. Com o advento da indústria 4.0, né? E ontem, por coincidência, tinha um seminário aí, um simpósio em Panambi, né? Falando muito disso, né? De IA, inteligência artificial, e ali já aparece muito o termo indústria 5.0, né? É quando a máquina, de fato, ela já conversa com o ser humano, né? Essa interação, né? Então, estamos já indo para 5.0, né? E o nível dos equipamentos das nossas indústrias, aqui, os nossos equipamentos aqui, é fantástico, né? É fantástico. Você tem hoje um equipamento aí que faz a leitura em tempo real aí, né? De uma colheita, uma produção, né? de grãos, e ela já consegue regular, digamos, o avanço da máquina, né? A velocidade de colheita, por exemplo, e um equipamento com conexão direta em satélite, com internet, né? Via Starlink. Então, quer dizer, quem que vai estar, né, preparado, capacitado para atuar nesse tipo de equipamento, né? Então são esses alunos, né? Os nossos cursos de aprendizagem, tem uma ideia agora com a chegada da nova diretora do SESI Senai, a Suzana Kakuta, né? Uma pessoa fantástica, tem uma visão muito, muito ampla assim na questão da inovação e tecnologia, nos determinou já que o IA, inteligência artificial, já seja conteúdo obrigatório em todos os cursos. Né? Nós estamos mudando todos os planos de curso já com inserção de IA nesses cursos, já para dar aquela iniciação para esses jovens aí, né? Então, a mudança ela não está acontecendo, ela já aconteceu, né? Nós estamos preparados para tocar isso em frente. Sabe assim, tu traz uns elementos que é muito muito do Senai, assim, né? Da lógica do Senai, e a gente que está aqui do outro lado, a gente está muito na lógica do público, né? Na lógica Pô, tudo isso que tu tá falando aí, a gente devia estar discutindo na educação pública, né? Por exemplo, os problemas que a gente tem relacionado hoje à administração do nosso dinheiro, né? Tá muito vinculado a gente não ter tido educação financeira, por exemplo, no nosso currículo escolar, né? E tantas outras disciplinas que ajudariam a gente a entender esse momento e fazer essas transições de uma forma menos traumática, né? Mas o SESI olhando nesse sentido, né? Quiçá amanhã a gente possa ter também robótica já é uma coisa que já está no currículo, né? Então vai se inserindo isso para a gente qualificar cada vez mais. Coloca à disposição aí, Rogério, o que temos à disposição, então, contatos, enfim, esse evento que vai ter dia 6, eu acho que é importante a gente fortalecer ele, porque é o momento que toda a comunidade, independente de ir lá na indústria fazer, lá dizer, eu quero ser menor aprendiz, ou eu quero que meu filho participe e tal, né, que possa ir conhecer antes, né, a escola, o que é a escola e como é que vai ser esses momentos, né? Sim. Acho que reforçar, né, de novo, então agora em junho, né, quinta e sexta-feira, né? Na próxima, né? Na próxima. Quinta e sexta, 5 e 6, Mundo Senai, né? O Senai vai estar de portas abertas para receber qualquer pessoa da comunidade, né?
faça um esforço, vai até ali. Nós estamos muito próximo agora da cidade ali, né? Muito, muito tranquilo de se visitar ali o Senai. Estaremos lá, então, atendendo, né, a todos aí para bater um papo como a gente tá conversando aqui assim, né? Talvez um pai de aluno, né? Um futuro aluno, uma mãe, enfim, tem aquela dúvida, mas eu tenho interesse na área elétrica, como é que realmente funciona? Tenho interesse na metal mecânica, logística, como é que funciona? Né? Ainda esqueci de comentar antes, nós teremos uma turma muito especial, que é o programa Senai de Ações Inclusivas. Nós teremos uma turma exclusiva para pessoas com deficiências. PCD. Né? PCD. Nós estamos com a inscrição aberta, assim como as demais turmas, né? Então nós queremos fechar esta turma aí para proporcionar também para essas pessoas, né? Uma qualificação no Senai, né? Uma iniciação para eles no Senai. Então 5 e 6, Mundo Senai, né? Que, como eu falei antes, então, são 100 vagas e nós precisamos fechar essas vagas aí. Não podemos deixar, mediante tudo que a alta direção do Senai fez por Ibirubá, no investimento que foi feito ali, não poderíamos pecar nesse momento agora de não ter o aluno em sala de aula. Né? Isso seria um pecado, né? Precisamos lotar essas turmas aí. Com certeza. E outra coisa, eu vi algumas pessoas falando, só para a gente confirmar ou não, né? Tem alguma coisa de curso do Senai também voltado para o serviço? Não, nós atuamos mais para a indústria, né? Porque eu vi alguém falando de cabeleireiro lá. Antigamente, né, existia, né? Mas aí depois foi reformulado um pouco as áreas, né? Ele fica mais então dentro do escopo do Senac, né? Do Senac, né? Que é do comércio, né? Nós temos o compulsório, então é pago pela indústria. A indústria obviamente nos orienta então a ter os cursos voltados para a indústria, né? Tá certo, legal. Então tá aí, pessoal, oportunidade, 100 vagas aí, né, no próximo semestre aí para os novos cursos, enfim, uma nova turma, na verdade, dos cursos que já existimos. Temos uma escola linda, maravilhosa, e eu tenho visto também que o investimento, né, de Birubá para aquele lado também começa agora, né, a outros empreendimentos. A gente vai ter naquela mesma região o fórum depois, vai ter um loteamento lá, tem várias coisas acontecendo para aquele lado da cidade lá, e o Senai tá também num ponto de vista, assim, vamos combinar que, né, ir lá na escola olhar Ibirubá de lá é um diferencial também, né? Ficamos bem, né? Bem estrategicamente ali, muito bom aquele local ali. Muito lindo, né? Então, vamos conhecer ali a escola, né, nos dias 5 e 6, então tem essa atividade mais pública lá, aberto para toda a comunidade, ou se não, procurem a indústria aí e busquem informações aí. A palavra final é tua, Rogério. Legal, Cristiano. Mais uma vez agradecer aí pelo espaço, né? Esse importante canal de comunicação, né? A Rádio Cidade aqui, que é parceira, esteve conosco também na inauguração lá. E mais uma vez reforçar o chamamento, né, pessoal? Não deixem de aproveitar 5 e 6, Mundo Senai lá. E ainda você que já está decidido, né? Eu quero ser aprendiz, quero participar desse movimento aí, né? Quero ir para a indústria. Procura a tua indústria de preferência, conversa com o pessoal dos RHs aí, né? Que o momento é este agora, as inscrições estão abertas. E tu falou uma coisa ainda que sempre fica uma coisinha para depois da despedida. A questão é 1 ano que fica no programa? São cursos de 1 ano até 2 anos, né? Até 2. 1 ano, 1 ano e meio e 2 anos, né? Mas a maioria deles são de 1 ano, né? E aí, por exemplo, para essa moçada que é mais jovem, digamos assim, enquanto elas são menores aprendizes, digamos que ela foi lá com 14 anos, né? Aí ela ficou ali 2 anos até os 16. E aí depois vai ter que esperar fazer os 18 para poder entrar efetivamente na indústria. Excelente a tua pergunta, né? Esta é digamos assim, uma tortura que nós temos na lei hoje, né? Por exemplo, eu, né, na minha época ali, eu assinei carteira com 14 anos, né? E não me arrependo disso, né? Mas enfim, as leis mudaram, enfim, então hoje o jovem, por questões de periculosidade, não pode atuar na indústria nos 18. O que acaba acontecendo, né? O jovem, ele acaba fazendo mais de um curso conosco lá. Mais de uma turma de aprendizagem, né? Ele só não pode fazer com a mesma indústria, a mesma empresa. Mas aí ele vira aprendiz, então, de outra empresa, e é comum acontecer de fazer 2, então até ele chegar, né? E lá na idade. Né? Na idade. Entendi. Sensacional. Então tá aí o desafio, todo mundo sensibilizado e mobilizado. Eu conversei com a secretária Vívia também lá no dia da inauguração. A rede municipal de educação está mobilizando, né? As nossas escolas estaduais já é meio prática, né? Porque já tem essa relação por ser ensino médio, né? E a gente espera aí que vai faltar vaga, viu? E se faltar, o pessoal vai correr atrás aí para não deixar ninguém de fora. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui no nosso canal do YouTube, que vai ficar disponível aí para você. Também no Jornal Alto Jacuí a gente vai ter matéria nessa edição aí. E a gente vai encerrando também aqui a transmissão na página do Facebook